A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito: E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Não existe controvérsia sobre o poder divino de Jesus Cristo. Não existe sombra de dúvida alguma que o Senhor Jesus Cristo é o Deus vivo, único, verdadeiro, absoluto, que manifestou-se através da carne, para que, uma vez sendo ele homem, pudesse quitar a dívida que a humanidade tinha com ele. Como no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele propôs para a humanidade, através do povo de Israel, que para perdão dos pecados era necessário derramamento de sangue. Aqui o Senhor Jesus Cristo, sem medo, sem tripudiar, sem temer, sem pensar duas vezes, entregou a sua vida para que essa dívida na qual a humanidade tinha com ele, e que por mais que fosse perfeito o trabalho dos profetas, por mais perfeito que fosse o trabalho de todos os sacerdócios, era impossível que essa dívida fosse quitada. Imagine você fazer um empréstimo juntamente ao banco do valor de R$1 milhão, e você todo mês só pagar os juros correspondente àquele empréstimo. Você nunca ter condições de pagar a sua dívida, mas você só pagar os juros referente àquele empréstimo. Era isto que o sacrifício feito pela humanidade antes do sacrifício do Senhor Jesus Cristo estava acontecendo. Por mais que a humanidade se arrependesse, por mais que a humanidade se convertesse do seu mau caminho, ela momentaneamente quitava a sua dívida, mas daqui a pouco estava mergulhada de novo naquela dívida. Por isso, o manifesto do Senhor se deu para eliminar, para acabar de vez com essa dívida. E não há controvérsia naquilo que o Senhor Jesus Cristo faz, porque ele foi manifesto na carne. Ele foi justificado no Espírito, porque ele caminhou entre nós, ele esteve nesse mundo, mas ele não se tornou uma pessoa corrupta, ele não se tornou uma pessoa dada ao pecado, mas antes ele venceu o pecado, para que através da sua vitória, através da sua morte, hoje nós pudéssemos ser justificados, hoje nós pudéssemos ser agraciados com a vida eterna, agraciada com a salvação. Para que hoje nós pudéssemos entender que a crucificação de Cristo, ela se deu para que
nós pudéssemos ter o direito, nós pudéssemos ter a herança de morar com Cristo por toda a eternidade. Então não existe sombra de dúvida sobre o poder de Cristo Jesus, sobre Cristo Jesus ser o próprio Deus manifestado na carne em favor da humanidade. Não duvide do poder de Cristo na sua vida, do que Ele é capaz de realizar através de você, realizar em você. Crê somente. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrito: conforme o seu divino poder, deu-nos toda coisa que dizem respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Os religiosos voltados à teoria da prosperidade vão dizer que o divino poder de Cristo Jesus foi nos dado para que nós pudéssemos ter todas as coisas referente a esse mundo. Eles vão riscar a palavra piedade, que pode ser exemplificado como amor. Por isso devemos ter o hábito, por isso devemos ter sempre a prática da leitura da Bíblia como algo constante na nossa vida, para que não venhamos ser enganados, para que não venhamos ser iludidos por falsas teologias, pois a vitória que vence o mundo é o amor. E esse amor é o próprio Senhor Jesus Cristo, que a nós se manifestou, que a nós se entregou, que em nós agora vive. Então, o manifesto, o chamado, a eleição de uma pessoa para fazer parte para com Cristo, não se dá para conquistar as coisas deste mundo. Antes, pelo contrário, se dá para abrir mão da sua vida, se dá para abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, para que ele possa conhecer, para que ele possa viver, para que ele possa entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, para que ele possa dedicar-se à pregação do Evangelho, para que ele possa dedicar ao amor, pois o amor, que é Cristo Jesus, é a base, é a sustentação da humanidade. Pela falta do amor, ou seja, pela falta de Cristo Jesus na vida da pessoa, é que muitas das vezes você encontra pessoas fazendo coisas absurdas. Porque quando você pratica o amor, ou seja, quando você tem o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, o Deus absoluto da sua vida, você não teme, você se entrega, você se dedica, você é fiel, você só pensa em fazer o bem, você não pensa em fazer o mal, você não pensa em prejudicar ninguém.
A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, ou seja, o próprio Deus, o Criador do universo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele se fez carne, habitou no nosso meio, a fim de que nós pudéssemos conhecê-lo, a fim de que nós pudéssemos entendermos que somente a fidelidade a Ele, somente a devoção exclusiva a Ele, somente a obediência aos seus mandamentos, é que o homem verdadeiramente pode experimentar a felicidade. O homem verdadeiramente pode contemplar a felicidade, o gozo, o prazer. Porque você não precisa ser um religioso, você não precisa ser um crente, você pode ser um ateu. Mas a busca da felicidade em todo ser humano, ela se dá. Alguns acham que para ser feliz basta ser rico. Outros acham que ter uma viagem, um bom emprego, uma boa casa, um carro. Mas a verdade é que isso já vem de dentro do ser humano. Essa busca pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, muitos acabam se desviando essa busca pela felicidade plena, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele acaba buscando por outras coisas, que pode até trazer uma felicidade, mas momentânea na sua vida. Não é algo sólido, não é algo concreto, não é algo que vai lhe render a vida eterna. Por isso você pega muitas pessoas muito bem sucedidas na vida, seja financeira, familiar, profissional, que são verdadeiras frustrações, não são felizes. A sua felicidade está em trazer desgraça, em trazer discórdia na vida dos outros. Porque lhe falta a presença de Cristo Jesus na sua vida. Porque quando a presença de Cristo Jesus, ela é real, ela é verdadeira, ela é única na nossa vida, não tememos, mas antes somos fiéis, somos verdadeiros, somos únicos, somos felizes. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, está escrito: mas se fez sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Enquanto o próprio Deus se fez na forma de servo, ou seja, se fez na forma de servir a humanidade,
Muitos religiosos, construtores de igreja, se acham grandes, se acham arrogantes. E tudo isso às custas da fé alheia, porque arrecadam para si dinheiro. Obtém, extrai, conquista dinheiro do seu próximo para sustentar um ego, para sustentar uma coisa totalmente ao contrário daquilo que o Senhor nos ensina. Porque o Senhor Jesus Cristo se manifestou na carne, na forma de servo, ou seja, pronto para servir a humanidade. Todavia, consultores de igrejas, quer seja padre, quer seja pastores, eles acham que a igreja do Senhor Jesus Cristo lhe é obrigada a sustentar as suas luxúrias, os seus prazeres. O seu compromisso é ensinar você a contribuir, quer seja com dízimo, quer seja com oferta, ou mesmo com sacrifício. Mas são incapazes de descer dos seus altares, descer dos seus pedestais e servir as pessoas, ajudar as pessoas, contribuir de forma humanitária com as pessoas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 2, está escrito: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa o Senhor Jesus Cristo em carne é de Deus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, está escrito: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro, e que nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, o seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que podemos dizer? Não existe comentário que esclareça mais do que essa passagem do testamento do Senhor Jesus Cristo diz a nós. Pois o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e Ele hoje, assim como Ele fez com o apóstolo Paulo, como Ele fez com os demais apóstolos, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá conhecimento, para que nós, estando nele, venhamos conhecer todos os mistérios, venhamos ser revelados de todas as coisas que lhe agrada, que está conforme o seu querer, que está conforme a sua vontade, a fim de que a gente não anda conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, mas que possamos andar, que possamos caminhar conforme o querer, conforme o desejo, o desígnio de Cristo Jesus para nossas vidas. Porque aquele que não crê em Cristo Jesus como Deus único, Deus verdadeiro, Deus absoluto, esse mesmo é incapaz de ter a vida eterna. Ele se torna como Judas Iscariote,
que nunca reconheceu o Senhor Jesus Cristo como Deus absoluto. É tanto que você nunca vai ver ele se referindo respeitosamente ao Senhor Jesus Cristo. Mas toda vez que ele fala, ele chama de Rabi ou mestre, mas nunca meu Senhor. Então que não sejamos Judas Iscariotes, que via em Cristo como mestre, como Rabi, como professor, mas que possamos crer nele como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Salvador. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 4 e 5, está escrito: e declarou o seu Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, no qual também hoje nos é dado, para que nós possamos pregar, para que nós possamos anunciar, bem dizer, pregar a sua palavra, pregar o seu evangelho, a fim de mostrar à humanidade, trazer uma clareza à humanidade, contra o seu poder, contra o seu manifesto, contra o seu desejo de que todos possam nele ser salvos, adquirir através do arrependimento, através da entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo, uma morada eterna ao seu lado. O apostolado que foi dado a Paulo, a Pedro, a João, a Tiago, a Filipe, hoje também nos é dado, para que possamos ter condições de ensinar, levar a humanidade a conhecer a palavra, e conhecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, possam se arrepender dos seus maus caminhos, possam se arrepender dos seus pecados, e confessando, aceitando, entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, possa ter a condição, possa ter o direito, possa ter a graça de em Cristo ser salvo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 7, versículos 5 e 6, está escrito: porque enquanto estávamos na carne, as paixões do pecado eram pela lei, operavam em nós membros para trazer frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Entenda uma coisa: enquanto você ficar buscando o materialismo desse mundo, enquanto a sua vida for focada somente às coisas desse mundo, você jamais conhecerá verdadeiramente o poder de Cristo Jesus na sua vida. Enquanto você ficar desejando conquistar as coisas deste mundo, enquanto o seu desejo for de enriquecer, de prosperar, de obter as coisas deste mundo, você verdadeiramente não conhecerá a Cristo Jesus. Porque as coisas que queremos, as coisas materiais, ela está manifesto na nossa carne. Mas uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, uma vez que entregamos a nossa vida
para o Senhor Jesus Cristo. Não compete mais a nós querer as coisas da carne. Não compete mais a nós querermos buscar as coisas deste mundo. Mas todavia agora buscamos somente aquilo que agrada a Cristo, aquilo que agrada ao nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus. Não temos mais o vínculo com este mundo. Se não temos mais o vínculo com este mundo, não procuramos adquirir riqueza, não procuramos obter sucesso nesse mundo, mas antes procuramos conquistar, obter um espaço na glória, um espaço diante do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele tem, naquilo que Ele pode fazer por nós, naquilo que Ele tem para nos dar, que é a vida eterna, que é a salvação, que é uma morada exclusiva ao seu lado. Mas desde que nós não nos concentramos nesse mundo, desde que nós abrimos mão das coisas desse mundo, desde que nós não ficamos presos ao materialismo desse mundo, a palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, está escrito: para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez que estamos nós em Cristo Jesus, não andamos mais segundo os nossos desejos, não andamos mais segundo os nossos princípios, mas agora andamos segundo a vontade, andamos agora segundo o querer de Cristo Jesus. Abrimos mão do nosso desejo, abrimos mão das nossas vontades, para que Cristo Jesus, o próprio Deus, realize em nós, realiza através de nós o seu querer, o seu desejo, a sua vontade, para que uma vez estando nós em Cristo, não mais andamos conforme os nossos princípios, mas andamos conforme o Espírito de Cristo que em nós habita, que em nós mora, para que a sua vontade se cumpra na nossa vida, para que a sua vontade se realiza em nós. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, está escrito: mas o que se ajunta ao Senhor em um só Espírito. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, formamos para com Cristo Jesus uma só carne, ou seja, morremos para nós para viver para Cristo, morremos para os nossos desejos para viver os desejos de Cristo. Não temos mais desejos, não temos mais sonhos, não temos mais vontade, porque tudo agora está voltado para Cristo. Tudo agora está voltado para fazer, para agradar, para estar em comunhão com Cristo. E é isso que precisamos, é isso que necessitamos. É nos arrepender, é negar a nossa natureza, aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único Deus da nossa vida, para que em nós Ele habite, para que em nós Ele faça morada, e a nossa carne com Ele seja crucificado, para que, uma vez que a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades estejam crucificadas com Cristo, Ele possa realizar em nós o seu querer, a sua vontade.
A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3, está escrito: sois assim tão tolos, depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoado pela carne? Entenda uma coisa: todo mundo que uma vez que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e voltou-se para a carne, voltou-se para a realização dos seus desejos, das suas próprias vontades, essa mesma pessoa, esse mesmo ser humano, ele está tentando agora aperfeiçoar a sua vida, aperfeiçoar o seu espírito através das suas próprias vontades. Como louco, como tolo, ele abre mão de uma vida com Cristo para abraçar a carne, para amar o mundo, para buscar satisfazer o seu ego, os seus próprios desejos, negando o sacrifício de Cristo Jesus. Sim, porque todos aqueles que uma vez esteve em Cristo Jesus e agora busca satisfazer, busca agradar, busca entendimento na carne, essa mesma pessoa, ela está negando o sacrifício de Cristo Jesus na sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 29, está escrito: como naquele tempo, aquele que era nascido segundo a carne perseguia o que era nascido do Espírito, o mesmo se dá hoje. Por isso que uma vez estando nós em Cristo Jesus, uma vez que verdadeiramente entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, somos tão perseguidos, somos tão injustiçados, porque o que se deu com o apóstolo Paulo, o que se deu com a igreja primitiva, o que se deu com os primeiros cristãos, hoje se dá para conosco. Se antes eles perseguiam, queimavam, matavam, lançavam as covas dos leões, hoje eles tentam pelo cancelamento. Hoje tentam implementar para fazer com que você possa aos poucos negar os princípios cristãos, negar aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Com a tal aceitação, colocando a tal fobia em todas as coisas referente a cristianismo, referente às coisas do Senhor Jesus Cristo. Ficar ligado, atento, para que você não seja enganado, para que você não caia na cilada do diabo, para que Satanás ele não iluda você e você comece a aceitar coisas que outrora era impossível de aceitar, que outrora era incabível de nós acreditarmos, e que hoje acaba sendo aceito, e que hoje acaba sendo bem visto. Basta olhar alguns templos que conseguem ser pior do que os outros, pois esses escancaradamente aceitam coisas que é condenável pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, está escrito:
E isso vos digo: andeis no Espírito, e não satisfazeis o desejo da carne. Aquele que está em Cristo, ele nega todos os dias, ele nega todas as horas, ele nega cada instante os desejos da sua carne e busca andar em espírito, busca satisfazer a vontade de Cristo Jesus, porque ele sabe, porque os desejos da carne, por mais prazeroso que seja, por mais agradável que seja, por mais bem visto que seja, é como própolis, tem cheiro de mel, mas o seu sabor é de fel, é amargo. Então ficais atento, porque andar em espírito, andar conforme o desejo de Cristo Jesus, é uma luta diária que nós travamos conosco mesmo, a fim de que possamos a cada dia agradar ao Senhor, negando a nós, negando os nossos desejos, negando os nossos princípios, as nossas vontades. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24, está escrito: pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e corruptências. Uma vez que entregamos a nossa vida para Cristo, uma vez que confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, não mais queremos realizações carnais, não mais buscamos o prazer da carne, mas antes procuramos agora agradar ao Senhor Jesus Cristo, porque crucificamos com Ele os nossos desejos, as nossas vontades, para que o seu querer, o seu manifesto, o seu chamado para conosco seja real, seja verdadeiro, seja único em nossas vidas. Então, se você ainda busca a materialidade desse mundo, busca agradar a sua carne e usa a fé em Cristo Jesus para obter isso, tu és um pobre louco, tu és um maldito, tu és descendente de Judas Iscariotes, porque você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor. Você ainda não acredita que o Senhor Jesus Cristo é o Deus absoluto. Por isso que você tenta usar o Senhor Jesus Cristo para conquistar as coisas deste mundo, para obter o materialismo deste mundo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de vossa alma e leva a ti a um arrependimento, para que você possa verdadeiramente conhecer o Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador verdadeiramente. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 8, está escrito: pois aquele que semeia na carne colherá corrupção, mas aquele que semeia em espírito, do espírito colherá a vida eterna. Aquele que anda na carne, aquele que busca os desejos da carne, esse será condenado à morte. Todavia, aquele que busca, aquele que é nascido em espírito, obterá de Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador,
a vida eterna. A escolha é nossa. Nós decidimos o que queremos. Andar em espírito e obter a vida eterna em Cristo Jesus, ou continuar no materialismo deste mundo. E mesmo sendo religioso, sermos condenados à morte pelo Cristo Jesus.